Oi, pessoal, tudo bom? Então, continuando aí o nosso curso, né, de cálculo, o assunto agora é um dos assuntos de aplicações de derivada, tá? É a parte de taxas relacionadas. A gente fez alguns exercícios que meio que ilustravam isso daí quando a gente aplicava diferencial. Então, é algo parecido. Os alunos costumam dizer que esse conteúdo é complicado porque a gente faz assim resolução de probleminhas, né? Então, tudo que envolve o equacionamento e interpretação do que está sendo pedido no texto, rola uma dificuldade um pouquinho maior, tá? Mas a questão de derivação mesmo, no caso, é simples, tá bom? Então, taxas relacionadas, por quê? A gente vai estar relacionando a taxa de uma função com a taxa, né? Vamos dizer assim, que seria a derivada, né? A taxa instantânea de uma função com outra, tá? Que esteja inserida na função em questão. Então, assim, eu trouxe aqui dois exemplos. Um deles é a primeira motivação que eu coloquei para vocês naquele PowerPoint quando eu comecei a falar de derivadas. E uma outra, um outro probleminha que eu tenho aqui nos meus conteúdos, né? Para a gente resolver também, tá? Então, assim, não são problemas muito fáceis, né? Mas vocês vão encontrar nos exercícios do livro alguns problemas mais fáceis até do que esses, né? Outros com o mesmo nível de dificuldade, enfim. Então, o capítulo que trata desse assunto no livro, que eu indico para vocês, é o capítulo 5, tá bom? E ali tem vários exemplos e que vocês podem ler esses exemplos, né, e seguir. Eu não vou aqui ficar resolvendo os exemplos que já estão resolvidos no livro, porque aí vocês podem ler o que está no livro, está tudo muito bem explicadinho. Enfim, então vamos lá. Vamos resolver o primeiro aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Então, esse aqui é o primeiro probleminha que estava lá, né, na parte de quando a gente começou a falar de derivadas. A canetinha, vamos lá. Bem, então, o óleo está sendo derramado no oceano, formando um cilindro circular, né, de altura 1 centímetro. E esse óleo está sendo derramado com uma taxa de 10 metros cúbicos por hora. Vamos lá. Então, vamos nessa primeira frase aqui. Primeira frase não, nessas primeiras informações, o que o problema está fornecendo, né? Então, o derramamento desse óleo é como se estivesse preenchendo, tá? Um cilindro que tem sempre uma altura igual a 1 centímetro. Então, conforme, né, o peso do óleo vai se espalhando no oceano, né, vai se formando esse cilindro, é uma coisa bem assim, mais facilitada, né? Então, é igual aquela história dos problemas de física, né? Considere um cavalo esférico, enfim, mas é mais ou menos isso daí. Então, quando o óleo está sendo derramado, a mancha vai se esparramando e vai formando um cilindro que a altura se mantém constante, mas o raio da mancha vai aumentando, tá? Então, eu vou só desenhar um cilindro aqui, né? Só para ilustrar o nosso raciocínio, tá? Para a gente começar a pensar em cima disso. Então, vamos lá, aqui está o nosso cilindro. Uma altura correspondente a 1 centímetro, tá? E esse óleo está sendo derramado a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora. Vamos lá, o que significa essa taxa? Né? Essa taxa, aliás, está sendo constante, né? Então, a taxa é a derivada, uma taxa instantânea. Então, a cada instante de tempo, a gente tem uma taxa. Lembra que a gente falou no conceito de derivada? Quando eu estou lá com uma taxa entre dois valores, vamos dizer, da primeira hora até a segunda hora do derramamento de óleo, aí eu vou verificar uma taxa média, né? Mas no momento específico, tá? Essa taxa ela é instantânea e aí a gente obtém essa taxa por derivada, né? Mas aí, nesse problema, a taxa está sendo dada de forma constante. É como se a cada instante eu tenho uma taxa fixa de 10 metros cúbicos por hora. É como se eu tivesse a derivada do volume do preenchimento, né, de óleo aí nesse cilindro, né, está sendo uma taxa de 10 metros cúbicos por hora. Então, em qualquer instante que eu tentar calcular
o quanto esse óleo tá, o volume desse óleo está crescendo, vai ser sempre 10 metros cúbicos por hora. Então, olha só, o cilindro está com uma altura de 1 centímetro, vamos colocar aí como está em metro, acho que vai ser mais fácil transformar isso aqui para esse 1 centímetro para metro, né? Então, seria 0,01 metro. Essa é a altura do volume do meu cilindro. Desculpa, a altura do meu cilindro. Né? Vamos lembrar lá como é que é o volume de um cilindro. Esse volume é πr ao quadrado, πr ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura desse cilindro, tá bem? Como essa altura está sendo fixa, então o nosso volume está dependendo apenas do raio. O raio que está variando e o nosso volume está aumentando, né? Então, esse volume vai depender do raio e vai ser do tipo πr ao quadrado vezes 0,01. Tá bem? Só por conta da minha mania, né? Vou escrever esse 0,01 na frente, tá bom? 0,01 πr ao quadrado. Então, esse é o volume do meu cilindro, essa função, volume em função do raio. Porém, esse raio ele está aumentando com o tempo. Então, o raio por si só já é uma função que depende do tempo. Como consequência, né, o meu volume, que depende dessa função raio, que depende do tempo, né, o volume também vai depender do tempo. Tá? E ele vai ser, conforme está lá na nossa fórmula, 0,01 π. Agora, esse R é uma função do tempo, R de t ao quadrado, beleza? Ótimo. Com que taxa está aumentando o raio? Então, olha só, se ele deu a taxa, quer dizer, se ele forneceu o V' de t, que é 10 metros cúbicos por hora, tá? Se eu derivar essa função aqui, vai aparecer a derivada do raio também, né? Por conta da regra da cadeia, uma vez que o raio é uma função também, tá? Então, se eu fizer a derivada dessa função aqui, que eu mostrei, né? Vai ficar 0,01 π, ok? Vezes 2r de t vezes r' de t, que é a derivada do raio, dessa função raio, tá bom? Bem, então agora a gente substitui os valores. Porém, né, vamos dizer assim, esse valor V' de t eu tenho, que foi dado, R' de t é o que eu quero descobrir, mas eu não tenho R de t, tá? E aí a gente relê o problema, a gente tem que ler o problema várias vezes até conseguir resolver. Então, olha lá a pergunta. Com que taxas estão aumentando o raio da mancha e a área da superfície? A área vai ser uma outra parte do problema, que a gente vai fazer depois. Quando o volume derramado for de 100 metros cúbicos. Aí, quando ele dá esse volume de 100 metros cúbicos, neste momento é possível a gente calcular o raio, em função dessa formulinha que está aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Quando V igual a 100 metros cúbicos, podemos calcular o raio. Assim. Então, ali V é igual a 0,01 πr ao quadrado. Então, o volume, quando é de 100 metros cúbicos, isso vai ser igual a 0,01 π vezes R ao quadrado. E a gente põe lá R ao quadrado igual a 100 sobre 0,01 π. Π, tá? Então, fazendo as contas ali, R ao quadrado igual a 10.000, porque dividindo ali, né, 10.000 sobre π. E daí, o raio, extraindo a raiz, fica 100 sobre raiz de π. Esse é o valor que a gente vai substituir aqui, ó. Tá? Então, tomando a partir daqui, eu fico com essa fórmula, né? Vamos substituir lá os valores. Então, 10, que é V' de t, igual a 0,01 π, vezes 2,
R de t, que é 100 sobre raiz de π, vezes R' de t, que é o que a gente quer saber, né? Muito bem. Então, vamos fazer as contas, tá? Então, eu vou ficar com 10, vamos fazer aos pouquinhos, igual a 0,02 π vezes 100, vezes 100 sobre raiz de π. Ah, esse aqui eu já podia ter cortado. R' de t, tá? Então, esse raiz de π com esse π aqui vai sobrar a raiz de π aqui em cima. Né? E 0,02 multiplicado por 100 vai dar 2. Então, 10, estou fazendo as contas bem devagar, para eu não errar também, né? Então, vai ficar 2 raiz de π vezes R' de t. Ficou bem mais limpinho, né? Então, R' de t, agora daqui dá para a gente tirar direto. Fica 5 sobre raiz de π, que é a minha taxa, esse R' de t. Mas qual é a unidade? Isso é importante. Raio é uma medida linear. E como a gente levou tudo para metro, então isso aqui vai ser metros por hora. Então, essa é a taxa com que o meu raio estará aumentando quando o volume derramado for de 100 metros cúbicos. A taxa do raio vai variar, né, conforme a gente tiver um volume derramado lá no oceano. Ela não vai ser linear também, não, igual o volume, não. Bem, agora a gente vai para a segunda parte do problema. A segunda parte do problema está perguntando com que taxa também a área da superfície está aumentando. Né? Então, vamos ver aqui a taxa da área da superfície. A área da taxa da superfície. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente pergunta, qual é a área do círculo que está se formando, né? Que é o círculo base do meu cilindro aqui, do meu cilindro. Só a superfície dele. Não estou levando em consideração esse 1 centímetro de altura. Né? Então, a área, a gente lembra, né? Que a área é πr ao quadrado. Mas, de novo, como R é uma função do tempo, tá? A minha área também vai ser uma função do tempo que vai depender da função do raio. Então, fica π vezes R de t ao quadrado. Né? E quando eu quero a taxa, essa taxa, que é instantânea, ou seja, no momento em que o volume derramado for de 100 metros cúbicos, por isso é uma taxa instantânea e por isso é uma derivada, essa taxa que eu quero é a linha de t, é a derivada. Então, eu vou determinar aqui, né? A linha de t é igual a... Vamos derivar essa função, lembrando que r é uma variável que não é independente, né? A r é uma variável que depende do tempo, ou seja, uma função. Então, isso é π vezes 2r de t vezes r' de t, tá? Bom, aí a gente pode já substituir as coisas. A gente calculou r' de t aqui em cima e a gente calculou o raio aqui também. Né? Então, é só substituir e obter o valor da área, da taxa da área, né? A linha de t. É igual a π vezes 2, quem é o raio, 100 sobre raiz de π, 100 vezes, né? 100 sobre raiz de π, vezes R' de t, dá uma olhada aqui em R' de t, tá ali, 5 sobre raiz de π, raiz de π. Ah, não vou botar unidade, vou botar unidade só no final, né? Então, ó, esse π todo aí vai sumir, porque é raiz de π vezes raiz de π dá π, que vai cortar com o de cima. Tá? Então, isso aqui, a linha de t, fazendo as contas, né, vai dar 1000. Aí, qual é a unidade? A área é em metro quadrado, né? Na unidade linear ao quadrado. Então, aqui no nosso caso é metro quadrado. Então, a taxa vai ser metro quadrado por hora. 1000 metros quadrados por hora. Essa é a taxa com que a área da mancha do óleo derramado lá está aumentando nesse instante, no momento em que o volume foi
era de 100 metros cúbicos, tá bom? De novo, dessa área aqui também não é linear, né? A gente tem um quadrado ali. Beleza. Bom, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer coisa é só botar a mensagem lá no Teams lá e na conversa lá, e aí eu explico melhor se for o caso. Ou no nosso encontro presencial também, vocês pedem para eu explicar de novo. Mas vamos lá. Agora vamos ao segundo problema, que é esse aqui. Vamos ler lá a situação. Na medida em que uma bola de neve de 12 centímetros de raio, é uma bola, uma esfera, de raio inicial derrete, o raio decresce a uma taxa constante. Tá? Então, a taxa de decrescimento dessa bola é constante. Então, em qualquer instante desse derretimento, a derivada é um valor fixo. Isso nos leva a crer o quê? Que a função com que o raio está diminuindo com o tempo, tá? Essa função é uma função linear decrescente, né? Uma reta decrescente. Bem, a bola começa a derreter quando t é igual a 0 hora, né? Quando é marcado o cronômetro, o derretimento da bola, e leva 12 horas para desaparecer. Então, só para a gente visualizar aqui, vamos imaginar um gráfico, do que seria o gráfico de derretimento do raio, né? De diminuição do raio. Aqui nesse eixo eu vou marcar o raio, tá? Que é medido em centímetro. E aqui nesse eixo eu vou marcar o tempo, que é medido em hora. Beleza? Então, o raio inicial é 12. E essa bola leva 12 horas para derreter. Então, 12 horas aqui. Ou seja, né, decresce segundo uma reta, que está aí, tá? E aí eu pergunto a vocês, qual é a inclinação dessa reta? Dessa reta que está aí. A inclinação aí, repara que está fazendo 45 graus aqui, né? Nesse ângulo que está aqui, 45 graus. Então, essa inclinação é 1, que é a tangente de 45 graus, né? Só que é uma reta decrescente, tá? Então, a taxa com que o raio está diminuindo, o meu R' de t, em qualquer instante que eu pegar aqui, a minha taxa vai ser de menos 1, tá? Porque é uma taxa decrescente, então a minha derivada vai ser menos 1, tá? Menos 1 centímetros por hora. Essa é a minha taxa de derretimento do raio, tá? Não é a taxa de derretimento da bola, né? É a taxa de diminuição do raio dessa esfera, dessa bola. Bem, o que a gente está querendo ali é justamente a taxa de variação do volume, ou seja, a taxa com que o volume está diminuindo. Obviamente, vai ser uma taxa negativa, não é? Porque eu tenho um volume decrescendo ali, a bola está sumindo, tá? Então, lembra do volume da esfera? Só para lembrar aqui. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, tá? Aí, de novo, se o raio é uma função do tempo, então esse volume também vai ser uma função do tempo, porque ele vai depender do raio que depende do tempo, tá? Uma função composta, né? Então, vai ser 4/3 de π vezes r de t ao cubo. Mas ele está pedindo a taxa de variação do volume, ou seja, está pedindo justamente v' de t. Aí a gente deriva essa função aí, lembrando que R é uma função de t, é uma função, né? E a gente precisa da regra da cadeia. Então, seria 4/3 de π vezes 3r de t ao quadrado, 3r ao quadrado, vezes r' de t, tá? Esse 3 corta com esse. R de t, assim, ele está pedindo a taxa de variação do volume quando o tempo for de 6 horas. Quando eu marcar 6 horas aqui, olha para esse... Ih, fiz um H, não sei porquê. Quando eu marcar 6 horas aqui, é óbvio que qual vai ser o valor do raio, né? Gente, por geometria, dá para a gente perceber que vai ser 6, né? Isso aí é um triângulo retângulo e, além disso, é isósceles, tá? Ele tem esses dois lados aqui
iguais, certo? Então, ali vai ser 6 também. Ou seja, o raio, no instante 6 horas, o raio vai ser 6. Então, esse volume, essa derivada, desculpa, é 4π vezes 6 ao quadrado, vezes r' de t, que é menos 1. Tá? Fazendo as contas, v' de t vai dar 144, é isso? 144, que é 4 vezes 36, é 140, aliás, menos 144, né? 144 π, qual é a unidade? Esse volume está sendo medido em centímetros cúbicos. Então, isso seria centímetros cúbicos por hora. Então, é a taxa com que o volume da esfera está derretendo. Tá bom? Então, com esses dois exemplos aí, mais os exemplos do livro, que vocês podem pesquisar, tá? A gente tem aí esse conteúdo abrangido. Então, vou aqui sugerir uns exercícios aí para vocês. Vocês vão lá nos exercícios 5.3, exercícios 5.3. No meu livro, começa na página 191. Página 191. Só que nessa página só tem o exercício 1 e 2. Vocês podem fazer aí o 1 e 2, podem fazer todos, menos essa parte de marginal, custo marginal, tá? Então faz até o 16. Dá para fazer até o 16. Até o número 16. É lógico, minha gente, que quem tiver menos tempo faz menos, né? Aí quem tem menos tempo, eu sugiro, como eu sempre falo com vocês em aula, faz os pares ou faz os múltiplos de 3, tá? Escolhe alguns aí e vai fazendo. Só não pode fazer assim, só os primeiros, porque normalmente os primeiros são os mais fáceis. Então vocês vão distribuindo, tá? Faz os 2 primeiros, depois pula mais 2, faz os outros 2, para poder abrangir aí uma quantidade boa de exercícios, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo, vou gravar um próximo vídeo com a solução de um ou outro exercício dessa lista aí, né, que eu tô passando para vocês, que, assim, que eu considero um pouco mais difíceis, tá bem? Mas, assim, nada impede de vocês, ao tentar resolver, solicitar que eu faça um outro videozinho com algum outro exercício que vocês tenham tentado. Só não vou fazer todos, né? Porque não dá tempo da gente fazer todos, nem em sala de aula, né? Na aula presencial eu faria isso, tá? Mas, assim, e no próximo encontro presencial que a gente tiver, vocês também podem solicitar algum exercício aí pra gente fazer, tá bom? Então, até a próxima. Bye, bye.